bastante na manutenção dos nossas divulgações, das transmissões em si, tá? E sobre o grupo de WhatsApp do NEPA, se vocês se interessarem pelos temas de psicanálise e adolescência, continuem por lá. Porque além dos conteúdos do próprio NEPA, a ideia é a gente colocar outros materiais, trazer outro tipo de conteúdo, vão haver sorteios, e para quem está interessado em fazer os outros cursos, os outros espaços ocupados pelo NEPA, como o Grupo Psicanálise na Adolescência, a pós-graduação, o meu curso online, a gente oferece alguns descontos que só colocamos ali no grupo do WhatsApp. Então, eu faço o possível para não ficar spamando lá, enchendo o saco de vocês com conteúdos, mas a ideia é que a gente transmita algo que faça sentido, tá? Então, ó, a Escola de Psicanálise de Curitiba já colocou no chat a solicitação do certificado, o formulário, então fiquem à vontade, tá? E um último recado, dia 25 de outubro a gente tem o 3º seminário anual do NEPA. É um seminário desenvolvido por participantes do NEPA, por psicanalistas do NEPA, com temas, assim, fantásticos, muito alinhados com a contemporaneidade. Então, é um sábado o dia inteiro, tudo no formato online. Então, caso faça parte do seu desejo, participe lá. Lembrando que todo que a gente arrecadar em termos de inscrições lá, a gente vai direcionar para uma ONG, para uma organização que tenha algum vínculo com a causa adolescente. Este ano, a gente está direcionando para o Balé Manguinhos, no Rio de Janeiro. Então, além de você ter acesso a esses conteúdos, além de você participar ativamente, além de você poder conversar com muitos de nós ali durante as apresentações e as mesas redondas, você estará ajudando uma entidade importantíssima para a região e até para a disseminação de uma organização da psicanálise mais focada numa empatia, numa base empática, e questões até de saúde, não apenas na questão da saúde mental, mas também da saúde física desses jovens, e tudo que abarca os valores de cada uma dessas instituições, tá? Então, também é uma forma de dar esse suporte, participar do seminário. Se você não conseguir participar no sábado, você vai ter acesso previamente às gravações, e depois isso será colocado no YouTube, mas provavelmente só no início do ano que vem. Então, é muito a manutenção da gente auxiliar mesmo essa instituição para que ela continue o trabalho muito bem desenvolvido que ela vem desenvolvendo, tá? Siga aí nas redes sociais, eu vou compartilhar o seminário também no grupo do WhatsApp, enfim. Eram esses recados. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, me acionem o NEPA, acionem a Escola de Psicanálise de Curitiba, e a gente dá todo o suporte necessário para suas dúvidas, e o que tiver ao nosso alcance a gente faz, tá? Então, sejam bem-vindos. Vou fazer uma pequena introdução da Ariane. A Ariane é psicanalista com 16 anos de experiência em comunicação, especializada em conteúdo, marca, comportamento do consumidor, especialmente em educação e fintechs. Formação em publicidade, pós-graduação em influência digital e storytelling para negócios, está em andamento ainda, mas um bom andamento. Experiência como docente universitária em cursos do SENAC, cofundadora do projeto Ladies On e participante de iniciativas voltadas à equidade no marketing digital. Em transição de carreira para psicanálise com formação na EPC, no IPLA, no ESP, graduação em psicologia em andamento, atuando atualmente como psicanalista online, integrando escuta, comunicação e ética. Então, Ariane, seja bem-vinda. A apresentação é sua. Estarei aqui só te escutando. Mas se precisar de mim, eu estou aqui. Obrigada, Sandro. Obrigada a todos que estão aqui em plena sexta-feira para me ouvir. Espero que o conteúdo seja muito útil para vocês. Além de ser um conteúdo a ser passado, também é uma provocação a ser levada para dentro da clínica, principalmente quando estamos lidando com adolescentes com tratamento psiquiátrico. A gente não pode separar. Eu sou psicanalista, então não vou olhar para isso. A gente precisa olhar para isso também. Eu sou a Ariane Salomão, como o Sandro me apresentou, e também sou sócia proprietária da DM Desenvolvimento Humano, junto com o Darcy, que está aqui na sala. Alguns já o conhecem como professor de vocês. E juntos nós temos a DM,
que é uma produtora de conteúdo e também uma transmissora através dos nossos cursos de aprofundamento, e também oferecemos todo o suporte para que o tripé psicanalítico aconteça, através de supervisão, estudo teórico e análise pessoal. Então, convido vocês a conhecerem o ADM Desenvolvimento Humano. Também temos um projeto social, na qual oferece atendimento psicanalítico para pessoas que estejam passando por uma situação financeira não muito agradável, mas que tenham desejo de fazer análise. Então, está tudo lá no nosso site, conheçam. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As psicopatologias da vida cotidiana e medicalização excessiva no adolescente, que é um problema que estamos enfrentando na sociedade. E aí eu começo a apresentação fazendo 2 provocações para vocês. Será que todo sofrimento precisa ser transformado em diagnóstico? E o que perdemos quando medicalizamos rapidamente o mal-estar do adolescente? O que estamos perdendo com isso? Quando nomeamos um mal-estar a partir já de um diagnóstico. Ah, você tem TDAH, você tem TEA, você tem ansiedade. O que nós ganhamos com isso? O que nós vemos na clínica a partir desses rótulos? E com isso, a gente entra numa obra de Freud, que é a Psicopatologias da Vida Cotidiana, em que, escrita em 1901, marca o esforço de Freud em mostrar que o inconsciente não aparece apenas nos sonhos ou nos sintomas neuróticos, mas também nos pequenos detalhes da vida comum. Porque quando a gente está falando do inconsciente, a gente pode colocar ele, tipo, só aparece aqui, só aparece ali. Nós vemos na prática, nós vemos na clínica, fazendo essa praxis, de que não é bem assim, né? Não é uma conta exata. Nós podemos ver o inconsciente em ato em diversas outras coisas, né? No lavar exagerado de uma louça, na atenção exagerada às redes sociais. E é um dos textos que mais aproxima a psicanálise do cotidiano, porque permite que leigos também se interessem pelo assunto. É um texto, inclusive, interessantíssimo. Quem não leu ainda, leia, porque vai falar muito sobre o que nós vivemos ainda hoje. E ali ele mostra que o que parece banal, como lapsos, esquecimentos, atos falhos, né? O famoso que a gente mais vê em ato falha é quando a mãe vai chamar o irmão e chama o outro, né? Pelo nome. Esse é o melhor de todos. Enganos de linguagem, pequenos erros, porque não é produto do acaso. A gente precisa ver que está carregado nesse sentido inconsciente. Então, esses fenômenos que escapam ao controle consciente são janelas que a gente pode interpretar que o inconsciente se manifesta, porque nada é por acaso, quando a gente fala do inconsciente, da vida psíquica. Mesmo esses detalhes mais pequenos e banais, que a gente ignora muitas vezes no discurso, falam a verdade subjetiva do sujeito. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nesse discurso, quanto ele se repete. Tem muitas falas que se repetem ali na clínica, né? Que o sujeito ele traz como se fosse uma lista para atualizar o analista do que está acontecendo na vida dele naquela semana, mas que a gente precisa ter essa atenção, essa escuta, porque pode estar carregando ali uma psicopatologia da vida cotidiana. Então, quando a gente acaba ignorando esse discurso, falando assim, isso daí não só estava atualizando do que aconteceu na semana. Mas quando ele se repete, o que essa repetição no discurso diz sobre o sujeito? E aí, como que a gente pode também ver isso? Nos lapsos de linguagem, quando diz uma palavra no lugar da outra, revelando um desejo ou conflito reprimido. Temos os esquecimentos com nomes, compromissos, objetos, que estão muitas vezes ligadas a conteúdos dolorosos ou desejos inconscientes, os próprios atos falhos, que parecem erro,
mas denunciam uma intenção oculta. E aí a gente vai para esse cotidiano do adolescente. O que a gente vê no cotidiano do adolescente, que muitas vezes é ignorado ou patologizado. Então, colocado dentro de um código, de um CID, porque ele precisa ser nomeado, porque aquele que está lidando com o adolescente não consegue, muitas vezes, tolerar aquele comportamento, porque ele é conflituoso. Só que é a partir do conflito que a gente consegue ter reinvenções, nós conseguimos ser criativos. Se as gerações, elas não entram em conflito, não entram em fricção, a gente não vê uma sociedade renovada. Porque é a partir daí que essas renovações acontecem. Mas se a gente medica esse jovem que está entrando em fricção com essa geração anterior, o que a gente faz? A gente cala. E o que a gente vê como resultado na sociedade, falta de inovação, falta de criatividade. A gente vê o velho se tornando o novo. Então, a gente vê que na adolescência temos fenômenos que aparecem de forma intensa, porque a gente entende que o sujeito ele está atravessando mudanças corporais, que ali onde tudo acontece é o inferno, todos nós aqui passamos pela adolescência, sabe como é? É complicado, que do nada tem pelos onde não tinha, tem um peito onde não tinha, você era criança, e agora você não é mais visto como criança, é uma coisa esquisita. Acho que não tem melhor palavra para descrever a adolescência do que, tipo, é esquisito. Nossa, é difícil de passar. Temos as redefinições de identidade, onde ele não está mais se identificando com aquilo que antes se identificava, agora traz outros panoramas, olha para as pessoas de outro jeito, sente coisas que antes não sentia. E novos laços sociais, a partir dali, né, a gente começa a ver esse adolescente ele indo para laços sociais, ele se identificando com grupos, com tribos, a forma de se vestir muda, porque o se vestir é uma identidade nova, então ele precisa se posicionar nessa nova identidade, é uma forma de posicionamento. E o corpo e a vida passam por intensas transformações também, o que torna os sintomas cotidianos ainda mais expressivos. Ai, mas meu filho era tão quietinho. Será que era? Ou ele era mais fácil de ser silenciado? Tem uma grande diferença, porque agora o adolescente ele não se cala. Ele rebate. Ele entra em conflito. Tem diferença. A criança, você coloca de castigo. E ela vai ficar mais quietinha. É mais fácil de silenciar do que um adolescente. E aí a gente tem algumas coisas que acontecem nessa adolescência, como os esquecimentos escolares, por exemplo, esquecer caderno, prova, trabalho. Porque para além de uma desorganização, dita como desorganização ou nomeada como um TDAH, um déficit de atenção, a gente pode ver a indicação de uma recusa inconsciente diante da autoridade escolar. Aí eu puxo vocês para lembrarem aqui, quem não é mais adolescente, a lembrarem da própria adolescência. Porque muitas vezes o adulto ele entra em conflito com este adolescente porque ele faz questão de esquecer o adolescente que ele foi. E ele exige do que está à frente dele coisas que o adolescente não faz. O famoso normal da idade, né? Então, quando a gente era adolescente, a gente entrava em conflito com esses professores. Recusava essa autoridade escolar. O professor já fala uma coisa que o adolescente não concorda, ele rebate, ele provoca, ele já não quer ir mais para a aula. Tem um conflito entre desejo de corresponder e desejo de contestar. Lembra? Fricção. Vai entrar em fricção. Manifestação da ambivalência em relação ao saber
e ao lugar dos pais professores. Antigamente, quando eu era adolescente, a internet ela não era de forma alguma o que é hoje. Para você procurar respostas de algo, você tinha que fazer um rolê ali, né? Ir na biblioteca da sua cidade, ir em alguma outra pessoa mais velha para perguntar, para questionar. Não era fácil, não era só pegar um celular ou ir na Lan House, que era muito famosa na época, e pesquisar. Não era uma coisa simples de se fazer. Hoje, o que a gente vê são o adulto falando uma coisa e a criança, o adolescente, já indo para o celular. Peraí, deixa eu ver se o que você está falando está certo mesmo. É muito mais fácil de contestar, porque você tem acesso a um saber que é fácil de ser acessado. Então, a gente vê hoje muita essa ambivalência em relação ao saber, tipo, vou acreditar no meu pai, na minha mãe, ou eu vou questionar, porque eu acredito que o que ela está falando, ele está falando, não está correto, não parece certo. Ou vai contra o que eu estou construindo, com o que eu acredito. Então, a gente vê muito essa manifestação, e aí se manifesta justamente na fricção entre essas gerações. Temos os lapsos em provas ou falas públicas, dá um branco durante uma apresentação, porque pode expressar angústia diante do olhar do outro, do grande outro, medo de fracassar, conflito com a exigência de desempenho. E, em termos psicanalíticos, pode revelar a tensão entre o desejo de se mostrar e o temor dessa castração, de não estar à altura, de acabar envergonhado. Porque muitas vezes o que a gente pode ver na casa desse sujeito é uma pessoa ali que é descredibilizada o tempo todo, não tem espaço de fala, então não tem espaço de escuta. Então, como que esse sujeito ele pode se sentir seguro numa fala pública, numa prova, sendo que a educação dele, vindo de casa, já deixa ele nessa posição de duvidar, de ter medo desse fracasso, é melhor não fazer do que fracassar. Então, por isso que, quando a gente recebe sujeito na clínica, nós precisamos também fazer uma investigação ali de como é a vida desse sujeito dentro de casa, na escola, como que era quando enquanto ele foi crescendo e se desenvolvendo, ainda está se desenvolvendo, mas quando era criança, porque isso reflete na adolescência. Muitos pais cobram um adolescente seguro de si, que vai se dar bem numa apresentação, só que dentro de casa, esse sujeito ele é silenciado. Sujeito ele é tido como uma pessoa que não sabe o que está falando. E aí a gente vê muito do tipo, ele começa a falar, a mãe e o pai já começam a questionar, já começa a falar, nossa, mas eu não estou entendendo o que você está falando muito errado. Não tem um incentivo, não tem uma construção ali de segurança. E o resultado a gente vê depois. Só que pode ser rotulado também, né? Porque é mais fácil rotular do que se responsabilizar pela criação de um sujeito. Temos comportamentos impulsivos, responder de forma ríspida, sem intenção, trocar palavras, tomar atitudes sem pensar. O adolescente, a gente passou por isso, a gente responde de forma mais atravessada, a gente é reativo, né? Aquele outro que está ali. Principalmente essas figuras de autoridade. E aí a gente classifica esse jovem como indisciplinado, mal educado, mas pode ser tentativa de marcar uma identidade própria, modos de encenar conscientemente a luta contra a dependência familiar, porque ele não quer mais depender daquele pai, daquela mãe, daquelas figuras familiares. Ele tenta se desvincular disso para falar, para gritar, eu sei o que eu estou fazendo,
Eu sou independente, não preciso de você o tempo todo me dizendo o que fazer. Eu posso tomar minhas decisões. Eu posso decidir por mim mesmo. E aí nós temos os familiares dizendo, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu, por quê? Sou mais velho. Mas quem disse que idade tem tanta relação assim com esse saber? Muitas pessoas mais velhas não sabem nada. Só que a gente tem essa descredibilização desse adolescente. E aí, novamente, nós podemos encaixar no rótulo. Se a gente pegar o manual da SM, a gente pode encaixar muito dessas coisas que eu estou dizendo para vocês em vários rótulos. Cada um diferente. Porque é fácil de rotular. Quando a gente nomeia esses ditos sintomas como uma doença. A gente tem os sintomas cotidianos também, que eles são uma linguagem. Então, eles não são só atos de falhas mecânicas. Ai, meu filho está dando problema, vamos consertar. São formas de comunicação inconsciente. Ele ainda está no processo de construção subjetiva. É neste momento que ele vai começar a se entender por ele mesmo. Entender o que ele gosta, o que ele não gosta, longe dessas figuras familiares que ditaram para ele o tempo todo o que ele ia vestir, que religião ele ia seguir, que música ele ia escutar. Agora ele vai descobrir de fato o que ele gosta e o que ele não gosta. E aí encontra nesses lápis esquecimentos um modo de expressar esses conflitos internos que não consegue simbolizar em palavra. Então, pelas atitudes, pela reação, pela expressão. E aí, para a psicanálise, esses fenômenos, eles são, tipo, sintomas em miniatura, vamos dizer assim. Aparentemente banal, não diz nada, mas carrega significado. Então, revela o trabalho psíquico de luto pela infância. Imagina, do nada, gente, você acorda, no dia anterior você foi dormir, você era criança, no dia seguinte você já é adolescente, está tudo esquisito. Um monte de hormônio trabalhando ali, coisas surgindo, as pessoas não te vendo mais como criança, só que você ainda quer brincar. Você ainda não separou, você não tem essa separação do que é uma coisa, do que é outra. Ah, agora eu sou adolescente, então encerra, não sou mais criança, deixa essa infância para lá. Não, acontece todo um luto por essa infância, porque ele já não é mais o fofinho, ele já não é mais a criança que todo mundo quer ter perto, agora ele é adolescente. Período difícil. Ai, muito difícil, porque é adolescente. Difícil de lidar, difícil de conversar. Mas será que é difícil de lidar e de conversar? Ou se torna difícil porque, junto com esse adolescente que está em luto pela infância, também temos os familiares que estão em luto por essa criança, que não vai existir mais. Agora está na adolescência, logo estará na fase adulta. E aí a gente vê um não conseguindo lidar com o outro, né? Os pais não querendo perder essa criança, mas não entendendo que está crescendo, que já não ocupa mais esse lugar. Mas isso não quer dizer que ele deva ser silenciado, que ele deva ser deixado de lado. A gente vê muitos pais fazendo o quê? Antes ia sair de casa com essa criança, tem que ver se tem playground, tem que ver se tem lugar para essa criança brincar. Agora, leva um adolescente para passear para um lugar de adulto, que não tem graça, que não faz sentido para aquela idade. E esse adolescente, ele sente, porque antes ele sabia que ele iria num lugar e ia ter um espaço para ele. Agora não tem mais. Agora ele é colocado como um estorvo. Tipo, eu tenho que te levar, se meu filho é maior de idade, mas eu não vou ligar se não tiver um lugar para você. Se o programa que nós estamos fazendo não faz sentido algum para você.
Você vai, querendo ou não. E a gente lê o cotidiano com essa linguagem do inconsciente. Nem todo comportamento disfuncional é patológico. E aí, quantos de nós já interpretaram uma atitude de adolescente como bullying? Não estou falando de nós enquanto psicanalistas, mas enquanto tios, enquanto pessoas que vivem na sociedade e têm contato com esse jovem. Mas que talvez fosse essa mensagem inconsciente. Ai, é birra. Ai, que adolescente chato, não suporto. Nem adolescente aguenta adolescente. Tá sendo difícil para quem tá do lado? Tá. Mas para o adolescente está pior. Porque ele se vê numa situação de ser invisível também para essa família. Para esse laço social em que ele cresceu. Porque quando vai numa festa, quando vai numa confraternização familiar, questiona esse adolescente. Ai, a namorada. Ah, e a escola? Por que você não está vendo bem na escola? Você não me contou. Por que tantos questionamentos? Por que colocar na parede essa pessoa, esse sujeito? Por que não pode conversar com uma pessoa, tratar como uma pessoa, e não como alguém que está incomodando? E a gente vê a adolescência como um tempo de atravessamento. Ali, essa pessoa, esse sujeito, atravessa muitas coisas, atravessa muitos lugares. É um momento difícil. Mas também é um momento de muita descoberta. É um momento de vivenciar. É um momento de olhar para a vida de outra forma. Tem coisas que ou você vive na adolescência ou você não vive mais. Porque é naquele tempo, é naquele momento. A gente vê muitos familiares entrando nesse conflito também, de nem entender que esse adolescente ele precisa viver aquele momento. E você não vai mais segurar a mão dele, como era uma criança. Agora, a sua posição é de estar ao lado, de, se você precisar, pode segurar minha mão, mas só se você quiser. É sua escolha agora. Eu não preciso mais te puxar. Porque é tempo dessa descoberta, desse atravessamento. E muitas vezes é dessa segurança que esse adolescente precisa. Do tipo, eu estou atravessando e eu vou errar, mas se eu errar, eu tenho um familiar que estará ali para me dar a mão, para me dar um colo, para estar comigo. E muitas vezes o que a gente vê na clínica é o contrário disso. Então, a gente tem transformações psíquicas, corporais e sociais. O social, ele acaba pesando muito ali. Justamente porque entra na adolescência, os familiares olham dessa forma para o adolescente, os professores também tratam diferente, ninguém quer ouvir, ninguém quer olhar, ninguém quer ver. Então, a gente vai a um lugar de crise, é o luto da infância, entrada em novas identificações, tem angústia, tem instabilidade emocional, porque uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, daqui a pouco, se você perde o primeiro namoradinho ou o primeiro paquera, parece que é o fim do mundo, dói, que, nossa senhora, dói muito. Aí você deseja nunca mais sentir aquilo na sua vida. Tem a oscilação entre independência e autonomia, porque é menor de idade, então tem uma dependência da família, não consegue resolver tudo sozinho. E aí a gente vê, por exemplo, adolescente que apresenta sintoma como ansiedade, insônia e isolamento, só que a gente já sai patologizando antes de pensar nesse sentido psíquico. Que é o que é a ansiedade? A ansiedade, como a gente viu no filme Divertidamente 2, filme muito bom. A ansiedade é um sentimento. Nós sentimos ansiedade. Ah, vou comer um bolo amanhã. Se o bolo for minha sobremesa favorita, eu vou ficar ansiosa. Amanhã, por exemplo, para comemorar o aniversário, a gente vai num rodízio japonês, que é o meu lugar favorito. Eu estou ansiosíssima. Mas isso não quer dizer que eu precise
de medicamento. Não, é um sentimento. Se esse jovem está com insônia, a gente precisa investigar, ver o que está acontecendo durante o dia que está desencadeando essa insônia. Às vezes ele está ansioso, às vezes ele está angustiado, ansioso por alguma coisa que vai acontecer. Às vezes ele está gostando de alguém que está gerando todos esses sentimentos e gera insônia. O isolamento, o que está acontecendo nesse isolamento? Será que na escola que ele está sendo o melhor ambiente? A escola é um lugar tóxico. Muitas pessoas acabam ignorando isso. Gente, escola, desde o momento que você entra, que você é criancinha, pequena, ali é uma selva. Desde pequeno, você pode sim sofrer bullying, sofrer afastamento, sofrer isolamento. Porque, embora a sociedade ela tenha a crença de que crianças são anjinhos e não fazem mal a ninguém, a gente sabe que tem ali serizinhos que vão fazer mal para o amiguinho, que vai morder, que vai bater, que vai isolar. Quando entra na adolescência, a gente vê isso crescendo, porque eles começam a se agruparem, cada um tem o seu grupo, e é cruel. Pode ser, sim, um ambiente tóxico. E muitas vezes esses familiares eles acabam ignorando que o jovem está num ambiente que não está sendo legal para ele, e aí se recusam a fazer uma mudança, mudar de escola, que já, por vezes, poderia melhorar isso. E aí a gente vai para essa medicalização excessiva do adolescente, porque ao invés de ouvir esse jovem, entender o que realmente está acontecendo, esses adultos acabam fazendo o quê? Ah, mas vamos tentar colocar você dentro de uma normalidade que é mais interessante para mim. Porque mudar de escola dá trabalho. Dá trabalho mudar o filho de escola. Você vai ter que ir atrás de papelada, você vai ter que ir atrás de repente, colocar numa fila. Se for o caso, muitas vezes pagar a escola particular. Tem toda uma burocracia envolvida que muitas vezes esse adulto não quer lidar. Então, é mais fácil o quê? Vou acalentar isso que você está sentindo, essa angústia, essa ansiedade, essa insônia com remédio. Porque se você entrar dentro de uma normalidade que eu preciso, eu não precisarei agir, eu não precisarei me responsabilizar por esse adolescente. Sendo que ali a gente encontra essa dependência versus autonomia. Porque muitas vezes, se dependesse do adolescente, ele já estaria em outra escola, ele já teria um outro ambiente, porque ele sente que aquele lugar é o pior para ele. E aí, quando a gente fala de medicalização excessiva, a gente precisa falar de psiquiatria. E eu trouxe para vocês alguns rótulos psiquiátricos ao longo da história e coisas que foram acontecendo até chegar nos dias de hoje, e a gente vendo como algumas coisas mudaram, de fato, que bom, mas outras permaneceram. Então, na Idade Média, a gente tinha ali o pecado e possessão. O sofrimento psíquico era interpretado como influência demoníaca, bruxaria, pecado. Os tratamentos envolviam penitência, exorcismo, punições físicas. Esse sujeito ele não era ouvido. Era considerado nominado por forças externas. Quando a gente chega no século 17 e 18, que é o nascimento da psiquiatria, a gente tem o surgimento do grande internamento. Então, pobres, criminosos e loucos, entre aspas, porque a gente sabe que naquela época, qualquer pessoa que fosse contra a norma social era considerada louca. Eram trancados em hospitais gerais. A loucura era vista como desrazão, algo a ser excluído do convívio social. Peguem isso. Se a loucura era, muitas vezes, considerada loucura, porque uma pessoa ela ia contra a norma
e aí ela era vista como desrazão, algo ao ser excluído do convívio social, como que a gente interpreta isso hoje? No final do século XVIII, Nelson e Hall propuseram o tratamento moral, marcando o início da psiquiatria como disciplina médica. Avançando para o século XIX, a gente tem a classificação e normalização. Então, a gente tem a medicina positivista, necessidade de catalogar sintomas e criar diagnósticos. Então, rótulos como histeria, melancolia, degeneração ganharam força, que a gente está falando, dos rótulos da psiquiatria, tá? Que se diferem bastante da psicanálise. A adolescência, ainda pouco estudada, começava a ser lida sobre a ótica da delinquência juvenil, ou degeneração moral. E aí vem Freud, que rompe com essa lógica ao afirmar que o sintoma tem sentido e função psíquica. No século XX, expansão dos manuais diagnósticos. Então, na primeira metade do século, a gente tem o diagnóstico ainda clínico descritivo. Na década de 50, nasce o DSM-1, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental. A gente está no 5, se não me engano. Trouxe rótulos ligados a contextos sociais, como, por exemplo, reação neurótica. Depois, na década de 80, a gente tem o DSM-3, que é o marco da virada para descrições operacionais insintomáticas, que rompe com a influência psicanalítica nos Estados Unidos. Então, os transtornos passam a ser definidos por lista de critérios, facilitando padronização e prescrição de medicamento. A gente tem aqui um crescimento exponencial de diagnóstico, como, por exemplo, TDAH, transtorno de ansiedade e depressão em adolescente. Quando a gente vem para o século XXI, a gente vê a era da medicalização. Temos multiplicação de diagnósticos, cada vez mais comportamentos cotidianos são transformados em transtornos. Então, a gente tem desatenção, é TDAH, tristeza pós-perda, depressão, timidez, é transtorno de ansiedade social. E aí a indústria farmacêutica exerce influência forte na expansão desses rótulos. E o adolescente, ele se torna alvo central, inquietude, conflitos, instabilidades, típicas do desenvolvimento são medicalizadas. Por que esse adolescente se torna alvo central, gente? É o adolescente que compra remédio? É o adolescente que escolhe no psiquiatra? Quem manda? Ele se torna o alvo central porque a partir do adolescente que nós vemos uma fricção muito grande na sociedade, porque a geração mais nova precisa entrar em fricção com a geração anterior para que a gente tenha inovação, para que a gente tenha criatividade. Só que para isso acontecer, não dá para medicalizar. E passa por situações dolorosas. Passa por mudanças, a sociedade não quer mudar. Nós somos um país de velhos. Tanto que, quando a gente vai para notícias de mercado de trabalho, tudo que a gente vê em relação à geração mais nova, aqui a gente está falando de geração Z, geração alfa, é o quê? São preguiçosos, não querem trabalhar, dão muito trabalho, não aceitam trabalhar 12 horas por dia, que nem a geração anterior aceitava. Então, gera uma fricção em toda uma sociedade que não quer mudar, não é interessante mudar. E aí acharam uma via de fazer isso, que é a medicalização. Porque aí, se você cala medicando, você não precisa ouvir, você não precisa escutar, você não precisa mudar. Dentro de casa, mesma coisa. A gente tem ali os conflitos geracionais. E hoje as pessoas elas estão tendo filhos cada vez mais velhas. Então a gente tem um conflito geracional muito forte. Eu não quero lidar com essa inquietude, eu não quero lidar com esse conflito, eu não quero lidar com esse adolescente dentro de casa. Ele me questiona muito. Eu não questionava meu pai assim. Quando a gente vai investigar e atende adultos que têm filhos adolescentes, não é bem assim não, né, que acontece. Você questionava assim.
A única diferença é que você não tinha internet para ter mais facilidade de ter acesso às informações. Você tinha que percorrer ali um caminho. Mas você questionava. Todos nós questionamos os nossos pais na adolescência. Mas lidar com isso é trabalhoso. Lidar com isso exige. Porque aí você vai ter que se recolher na sua insignificância e entender que você não sabe tudo. Você não tem todas as respostas. E aí a gente vai para a psicanálise, ela não recusa a psiquiatria. Não é uma recusa ao tratamento, quando necessário, mas questiona essa pressa em rotular. O analisante, ele vai primeiro dia no psiquiatra, no dia seguinte ele já volta com o CID. Mas peraí, em um dia, às vezes uma consulta de nem meia hora, dependendo do psiquiatra, já rotulou? Já está com uma cartilha? Porque qual o risco desse rótulo? É congelar o sujeito em uma identidade fixa. Hoje o que a gente vê são pessoas se apresentando a partir do seu CID. Sou ansioso? Tenho TDAH. E aí apaga a singularidade. Eu fiz isso porque eu tenho TDAH, mas a gente acaba até tirando a responsabilidade desse sujeito. Porque se dentro da família já olha para isso, já justifica qualquer ação desse adolescente, dessa criança, como, porque ele tem TDAH, fala para a professora, fala para o chefe, fala para todas as pessoas ao redor, de ele age desse jeito porque ele tem TDAH, qual a resposta que esse adolescente ele vai dar futuramente? Eu sou assim porque eu tenho TDAH. Eu sou assim porque eu tenho ansiedade. Então, ao mesmo tempo que esse familiar, ele se tira desse lugar de responsabilidade, eu não vou me responsabilizar por você, eu não vou te escutar, eu não vou te ouvir, eu não vou te ver, ele também ajuda a tirar a responsabilização desse sujeito que vai crescer, vai se tornar um adulto e vai ter que lidar com coisas da vida. Então, se de fato, vamos colocar uma pessoa que realmente tem TDAH, foi diagnosticada corretamente, quando você ganha um rótulo, você ganha uma responsabilidade. Você não é desresponsabilizado por isso. Você ganha uma responsabilidade. Você ganha uma responsabilidade pelo seu tratamento, você ganha uma responsabilidade pelos seus atos. Porque senão você ferra um amiguinho. Mas o que a gente acaba vendo que são familiares que recebem esse diagnóstico junto com esse adolescente, junto com essa criança, e olha, e vamos agora justificar todas as ações sobre esse rótulo, e também, quem tem que se adaptar ao meu filho é a sociedade, quando a gente sabe que o mundo é mais cruel que isso. É quando esse ser humano fica maior de idade, ou tem ali seus 16 anos, começa no mercado de trabalho, ele lida com situações a qual ele não tem capacidade de lidar, porque foi-se tirado a responsabilidade dele, foi-se apagado a singularidade. E a gente tem uma desatenção aqui vinda de um TDAH. Então, o que você precisa também fazer para que essa desatenção não te prejudique, não prejudique a outra pessoa? Que responsabilidade você tem também sobre os seus sintomas? Sobre o seu rótulo? Apagar a singularidade de um sujeito também é apagar a sua responsabilidade perante ao que ele é e a como ele age. Então, a gente vê que o sintoma não é apenas uma disfunção, mas também tem uma formação de compromisso entre desejo e defesa, porque o sintoma, ele também é uma forma de se defender. Por exemplo, o jovem ele está ali diagnosticado com TDAH, e a gente vê uma família que a mãe cobra ele
incansavelmente fica em cima dele o tempo todo, faz isso, faz aquilo, por que você está fazendo isso? Presta atenção nisso, tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente tem milhares de informações vindo de encontro com essa pessoa que, às vezes, sei lá, só está esquentando um lanche. O que a gente tem como resposta? O sintoma. Porque, muitas vezes, falando propriamente de TDAH, o déficit de atenção que a gente tem ali com a hiperatividade não necessariamente é uma falta de atenção, às vezes é excesso, quer prestar atenção em tudo que está acontecendo ao redor e não presta atenção em nada. Justamente porque tem pessoas em cima desse adolescente, cobrando ele incansavelmente, dele prestar atenção em 30 coisas ao mesmo tempo, em cada detalhe que ele está fazendo, e só de falar, eu também estou perdendo minha atenção, porque imagina alguém aqui em cima de mim fazendo isso, eu ia surtar. Só que cobram do adolescente o quê? Uma normalização. Você tem que responder às minhas expectativas, porque a minha expectativa é a correta. Mesmo estando dentro ali de um sintoma. Por quê, gente? Sintoma também é uma resposta ao meio em que se vive. Por isso que a gente não consegue, não pode ignorar o que está à volta desse adolescente, quando a gente está falando de clínica. Escutar o sintoma também é sustentar espaço de elaboração em vez de reduzir a doença. Ele está diagnosticado. Só que, como que é esse cotidiano? Será que não é esse cotidiano que provoca essa resposta? Lembra? Ambiente, meio, social, laço social, meio em que a pessoa vive. Então, dá para medicalizar tudo? Dá para calar essa pessoa o tempo todo? E aí a gente vem para uma lógica da sociedade contemporânea. A intolerância ao mal-estar, busca pela performance, promessa de soluções rápidas. Eu não quero ver meu filho sofrendo, mas o sofrimento é necessário. O sofrimento faz parte da vida, a gente vai sofrer, só de existir, nós iremos sofrer. A gente vai sofrer porque a série foi cancelada, a gente vai sofrer com fora que a gente levou, a gente vai sofrer pelo amigo que não quer conversar com a gente vai sofrer porque aquele chefe encheu o saco, a gente vai sofrer porque aquele chocolate favorito deixou de ser fabricado. Nós iremos sofrer. Então, essa intolerância ao mal-estar de ele está isolado, ele está triste, acho que é depressão, faz com que a gente busque essa solução rápida quando a gente precisa olhar à volta, ter esse olhar atento e essa escuta desse jovem, deixar ele falar, deixar ele se expressar, ver o que está acontecendo de fato. E dá trabalho. Nunca ninguém falou que ter filhos não daria trabalho. E a gente tem essa busca pela performance porque é do imperativo, né? Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que estar sorrindo. Uma criança boa é aquela que não chora, que não dá trabalho. Um adolescente legal é aquele que gosta de estar com a família, mesmo a família sendo insuportável. É aquele que é quietinho, aquele que obedece. Mas obedece a quê? A quem? E o quanto disso não é sacrificado quando a gente resolve tamponar essa singularidade, essa construção desse sujeito, que ali nessa adolescência se faz muito importante, é onde a gente mais vê essa construção acontecendo. E a gente vê essa promessa de soluções rápidas, o quê? O medicamento, principalmente, o rótulo, o diagnóstico, porque eu quero dar uma resposta, eu quero responder ao mal-estar deste adolescente com um nome, quando às vezes a gente não consegue nomear.
Porque muitas vezes não é uma questão de nomear, de dar nome, mas de construir saber sobre aquilo e dar trabalho. E aí, quando a gente vai para a medicalização, né, eu peguei uma pesquisa aqui, depois coloquei a fonte no outro slide, que analisou registros médicos e entrevistas de cuidadores de 302 pacientes pediátricos ao longo de um período de 10 anos. E os resultados mostraram que 83,8% dos pacientes estavam tomando pelo menos um medicamento psicotrópico, enquanto 68,2% estavam envolvidos em polifarmácia, que a gente usa diversos medicamentos. Os números permaneceram constantes ao longo da década estudada, sem mudança significativa na prevalência do uso ou no número médio de medicamentos tomados. Isso é alarmante. Desde que idade, muitas vezes, essas crianças estão tomando esses medicamentos? Sendo que tem transtornos que só se manifestam, de fato, na fase adulta. E isso tem artigos científicos mostrando. Mas, mesmo assim, eles são rotulados. Eles são medicados. Então, a gente vê que a escuta do sintoma tem função subjetiva. O espaço analítico é lugar de dar sentido a esse mal-estar, de viver esse mal-estar. Às vezes, a gente tem que abraçar essa dor, olhar para ela e escutá-la. E ver o que essa dor está querendo dizer. Então, a gente vê a importância também de sustentar a palavra do adolescente, em vez de apressar esse diagnóstico. Por que precisa calar esse adolescente? Por que silenciá-lo? E aí a gente tem que trabalhar em articulação com a escola, família, e quando necessário, psiquiatria, mas sempre preservando essa dimensão desse sujeito. Porque muitas vezes não é nem a família que está colocando ele nesse lugar. Às vezes é a escola, que tem uma função de mestre também perante a família. Então, por isso que a gente tem que sempre observar qual meio que esse adolescente vive, como que é essa convivência, o que é falado, porque hoje entrar em conflito com o professor, que sempre aconteceu, agora esse jovem muito ansioso, hiperativo demais, não presta atenção, deve ter TDAH. Então, a própria escola faz esse papel de mestre, de articular esse rótulo, porque eu preciso que esse jovem seja acalmado, silenciado, para que a escola continue em funcionamento pleno e eu não tenho que mudar nada. E a gente precisa olhar para esses sintomas cotidianos, não como falhas, mas como mensagem do inconsciente. Porque a adolescência ela também é tempo de crise e elaboração. Não deve ser reduzida a diagnósticos rápidos. E a gente tem esse excesso de medicalização com o empobrecimento da experiência subjetiva. Porque se ele está medicado, como ele vai viver essas experiências, como ele vai viver essa dor, como ele vai viver esse mal-estar, como ele vai elaborar se ele está anestesiado. E a gente precisa abrir esse espaço de escuta e singularidade também, não de normalização. Psicanálise não é para normalizar, é para construir um saber sobre si, para não ser alheio às mudanças que acontecem com si mesmo. E aí o que ganhamos e o que perdemos como quando trocamos essa escuta pelo remédio. E isso vale, mas a gente falando de adolescência aqui, não vale só para o adolescente, vale para nós, adultos, que também tentamos silenciar o adolescente que fomos para tentar normatizar o adolescente que está à nossa frente.
Por que que a gente esquece tanto que a gente foi adolescente? Do que a gente viveu, as esquisitices, a razão que a gente tinha, né, de eu estou certo e o mundo está errado, o mundo está contra mim. Por que a gente tenta silenciar essa lembrança, essa vivência que todos nós tivemos, alguns com mais, outros com menos, aí depende da singularidade de cada um. Mas por que essa tentativa de silenciar? E o quanto de nós também perdemos quando a gente escolhe, ao invés de lidar com uma dor, com um sentimento, com o nosso sintoma da vida cotidiana, a gente troca isso por um medicamento. É algo a se pensar, não? Porque como que a gente pode cobrar de quem a gente atende, desses familiares, quando nós também temos essa ação dentro de nossas casas, com nós mesmos, né? Dá um exemplo aqui, nós tive perdas significativas esse ano, perdi minhas gatas, tem uma pessoa muito querida que faleceu, tive uma outra perda também, tudo isso gerou luto. Eu passei mês a mês indo no psiquiatra, porque eu precisava ajustar a medicação, isso e aquilo. Chegou num ponto que eu olhei e vi que eu estava numa depressão e que vinha há vários meses, mas que agora tinha sintomas observáveis. A tristeza, aquela não vontade de fazer as coisas e tudo mais. Só que aí eu parei, eu olhei para tudo aquilo que estava acontecendo, pensei, não é medicamento. Eu posso me entupir de antidepressivo, que isso não vai passar. Aí eu estava, desde o início do ano, sem fazer análise. Falei, tá na hora de voltar, porque agora eu sei que eu perdi algo com as perdas que eu sofri, mas agora não é sobre encontrar o que eu perdi, mas sobre construir isso que se foi. Não a falta, mas o que se foi a partir das perdas que eu tive. Então, ali, eu entendi que não era mais sobre me medicar, porque, tá, ia anestesiar essa dor por um momento, mas ela ia voltar com mais força, porque eu não estava elaborando, não estava dando de cara com ela ainda ali. E olhando para o que estava acontecendo, para, de fato, me permitir sentir aquilo, me permitir ver, enxergar, e aí construir esse saber. E isso nós temos que fazer também com esses adolescentes. Porque o quanto das angústias que eles sofrem, das dores e tudo mais, precisam, na verdade, dessa elaboração, dessa construção de saber. Porque o medicamento, ele vai anestesiar. Ele vai, sim, sanar o sintoma. Só que não é só isso. Se fosse só o sintoma, seria fácil resolver com medicação. Mas não é. E aí, o que a gente vê? A medicação, ela começa a não fazer mais o efeito proposto, porque não é questão de medicação. Então, a gente vai ver aumentos de dose. Ah, então vamos aumentar a dose para ver se resolve. Mas alguém está olhando para isso e vendo que não é uma questão de medicar, é uma questão de escutar? Por isso que, às vezes, a gente vai trabalhar, sim, em conjunto com a psiquiatria, que temos, sim, casos que se faz necessário. Mas a gente precisa também fazer o nosso papel de olhar tudo isso. Porque a gente, psicanálise, ela é sobre a vida. E a vida, ela não acontece só dentro do 7. Chego aqui ao fim da apresentação com vocês e convido vocês
a escutar diferente. Quem quiser fazer perguntas, colaborar de alguma forma, é só levantar a mão que a gente vai abrindo. Pode falar, Tatá. Primeiramente, obrigada pela exposição da aula hoje. Acho que é um tema baita importante hoje em dia. Acho que é uma coisa muito recorrente, presente, é uma realidade dos settings que a gente tem tido sobre não só a medicalização excessiva, mas os diagnósticos acontecendo de forma desenfreada. Tudo virou motivo de rotular num diagnóstico do DSM. E uma das coisas que você trouxe, que, eu concordo em gênero, número e grau. Tá tendo um sintoma, medica-se esse adolescente, essa criança, que não tem, às vezes, condição de nomear o sentimento ainda do que está sentindo de fato. Sim. E não está funcionando, às vezes, essa medicação, porque justamente a angústia que está atuando ali não é necessariamente somente o fisiológico. E o que o médico, o psiquiatra, às vezes vai fazer com o pouco tempo que ele tem de sessão, que a gente sabe que hoje em dia o que acontece são sessões ou de SUS, que são curtinhas, ou sessões de planos de saúde, que são curtinhas, nesse pouco tempo, que não se abre espaço de escuta para verdadeiramente entender onde está o ponto de angústia desse adolescente, dessa criança. O ponto é aumentar a dosagem, e esse adolescente, essa criança que já não tem condição de nomear o que está sentindo, ele entra num estado de tanto amortecimento com essa medicação, que ele vai perdendo a capacidade de se inserir e se posicionar no mundo. Sim. Então, como isso vai impactar também na vida adulta dele, porque ele vai depois para um mercado de trabalho em que ele também não vai conseguir se posicionar, ele vai fazer um enfrentamento junto a outros colegas, amigos, outros ambientes em que ele não vai conseguir também sustentar, porque ele acredita que ele precisa ter o suporte de um remédio, quando, na verdade, ele nunca teve espaço de escuta. Então, importantíssimo tema, acho que, nossa, fiquei aqui só dando check mental em cada fala, assim, tipo, é isso, sabe? Falta as pessoas entenderem que, tipo, a gente tá falando de um ser humano e não de uma máquina que você vai lá e alimenta com mais uma moedinha que vai produzir algo e fazer algo com aquilo, sabe? Muito, muito, muito bom. Obrigada, Tatá. A gente vive, todos nós estamos vivendo nessa lógica capitalista de tenho que ser produtivo o tempo todo. Até nas férias, normal analisar, a gente vir e falar assim, eu vou sair de férias, aí eu já coloquei na minha agenda que eu vou fazer um curso, que eu vou terminar não sei o quê, vai descanso, você vai descansar em algum momento, você vai de fato entrar de férias, ou você vai voltar mais cansado que você já foi, né? Vai viajar, eu vou visitar todos os lugares turísticos, vou tirar foto de tudo, não sei o que, não sei o que lá. Vai voltar mais cansado que já foi, porque você foi viajar e ao invés de você descansar, parar um momento e apreciar o lugar que você está, você tem que produzir. Você tem que estar em todos os lugares o tempo todo, andando, caminhando, fazendo coisas em cada segundo do dia, porque descansar não está no seu roteiro. Então, a gente vive nessa lógica, né, da produtividade, tem que ser produtivo, tem que estar produzindo o tempo todo, e nós colocamos isso também para as crianças e para os adolescentes. Tipo, a criança, ela tem o dia dela preenchido por aulas extracurriculares, por reforço, fora a lição de casa que chega, e está cada vez mais, né, cheia essa lição de casa. E o tempo para brincar, e o tempo para estar na falta, porque a partir da falta que essa criança vai ser criativa. Exercer essa criatividade que é importantíssima. Uma pessoa não criativa, ela não consegue resolver problemas. Só que isso você desenvolve ao longo da vida. Não adianta ela chegar na fase adulta, ela ser cobrada disso, quando você olha para essa criança, esse adolescente,
e nada disso foi feito. Foi tamponado com medicamento, foi tamponado com uma agenda. Né? Pode falar, Edilene. Boa noite. Estou aqui também encantada com a sua fala, e me faz lembrar um caso de uma mãe que a criança já entrou na adolescência e já faz uso de medicamento há algum tempo, e ele agora entrou nessa fase do questionamento, de questionar, e antes ele não questionava, ele não conversava, né, não dialogava, agora ele está se abrindo para o questionamento, para o diálogo, e a mãe pede um laudo, pede um relatório sobre a criança e quer levar para o psiquiatra para que ele aumente a dosagem, porque ela está se incomodando, ele está agitado, e aí foi perguntado para ela, percebeu que ele já entrou na adolescência, ou está entrando na adolescência? Então, é muito difícil, né? Porque os pais estão querendo, toda a sua fala aí foi muito bem, assim, para mim, eu vi com muita atenção, que a falta até mesmo de responsabilidade hoje dos pais, de assumirem, né, que a criança ela é normal, e que ela vai querer brincar, ela vai falar, ela vai questionar, e os pais não querem mais isso, eles querem um robô, querem uma criança que faça somente o que está agradável para elas. É sobre isso que eu queria falar. Obrigada, Edilene, pela sua fala. Também a gente vê muito disso, porque além, né, de tudo isso que eu apresentei para vocês, a gente tem também um conflito com a idealização dos pais do que é ter esse filho, do que ele quer para esse filho. E aí a gente vê esse conflito acontecendo porque essa criança não vai corresponder a essas idealizações, porque a idealização é sua, não é do adolescente, não é da criança. A partir do momento que sai do útero, agora a gente está vendo um sujeito. A gente não está vendo mais um feto que é parte de você. Estamos vendo um sujeito que terá sua singularidade, terá sua subjetividade e vai responder a esse meio que ele vive. Vai ter a sua personalidade. Não é a personalidade do pai, não é a responsabilidade é a personalidade da mãe, não é do vô, não é do tio, é dele, que é um conjunto de tudo que ele vive, de tudo que ele vivencia, dos conflitos. É único. Mas lidar com isso, ainda mais quando é tão diferente, e entra nesse conflito, a gente falou, né, geracional, é mais fácil silenciar, encontrar um motivo, do que olhar e ver, pô, posso mudar isso? O jeito que ele está falando, que ele está falando, parece mais interessante do que o jeito que eu faço. Por que não mudar? Porque está dentro desse ideal que eu quero alcançar, que eu quero que esse sujeito alcance também. E muitas vezes até para tamponar um desejo que esse adulto tinha, que ele não conseguiu realizar, e ele tenta realizar através dessa criança. Mas quem disse que a criança quer? Quem disse que o adolescente quer fazer isso? Não é o desejo dele, é do pai, é da mãe. Então, a gente vê muito disso, né? Uma resposta. A medicalização também é uma resposta dos adultos perante aquilo que eles não conseguem lidar. Estava aqui quietinho, só prestando atenção e aprendendo. E aí, turma? Mais mãozinhas levantadas ou não? Quem quiser falar mais alguma coisa, agora é a hora, hein?
Olha a hora. Senão a gente vai para o nosso sextou. Bom, então eu só posso agradecer, assim, sem palavras para agradecer a fala da Ariane. Eu acho que essa postura que se faz com a contemporaneidade é o que enriquece todo o nosso debate. A gente tem que entender o sujeito da atualidade, entender as multiplicidades envolvidas nesse processo. A Ariane é uma das docentes da nossa pós-graduação lá no NEPA. Ela também está organizando uma outra pós-graduação, assim, que eu acho riquíssima em termos de conteúdo. Aí eu estarei como docente na pós, organizada pela Ariane. Enfim, Ariane, palavras finais, alguma coisa? Trazer alguma coisa? Fique à vontade. Quero agradecer pela atenção de todos vocês. Eu fui vendo os emojis subindo. Muito contente que vocês tenham gostado. Como eu falei, era uma apresentação mais para trazer as provocações para vocês, não só enquanto psicanalistas, que eu sei que muitos aqui são, mas também enquanto sujeitos, porque nós também vivemos nessa sociedade e respondemos a ela. Então, quanto de nós também não existe nesse modelo contemporâneo que está sendo estabelecido para nós. Então, é muito importante, nesses conteúdos, tudo que vocês viram essa semana, vocês também trazerem para a vida de vocês. Como eu falei, a psicanálise é sobre a vida. Então, ela precisa ser vivida. A gente não pode olhar assim para o conteúdo, para a teoria e falar isso cabe só na clínica. Não, cabe na sua vida também. Porque você também é um sujeito do seu laço social. Então, agradeço muito pelo espaço, pela contribuição de todos. Convido vocês a me seguirem lá no Instagram, Ariane Salomão, psicanalista. Serão muito bem-vindos. E também a conhecer a nossa pós-graduação, está lá no site da EPC, que é a nossa pós em multiplicidade, psicanálise, multiplicidade e clínica contemporânea. Nós traremos muitos desses assuntos e muitos desses conteúdos, tá bom? Então, muito, muito obrigada a todos vocês. Aí eu vou fazer a piadinha clichê. O aniversário é meu, mas vocês que ganharam presente. Parabéns, Ariane, por estar aqui com a gente, por transmitir tanto conhecimento e também pelo seu aniversário. As informações da Ariane, do Instagram, da DM, da pós-graduação, vou compartilhar tudo no grupo do WhatsApp, tá? Tem aqui no chat também, quem já quiser se adiantar, mas amanhã de manhã eu compartilho tudo lá com vocês. Então, finalizamos a nossa semana. Muito obrigado por estarem aqui. Quem acompanhou todos os dias, um obrigado adicional. E todas as gravações estarão disponíveis no YouTube do NEPA a partir da próxima semana. E nos vemos na jornada, dia 25 de outubro, seminário, terceiro seminário do NEPA. E é isso. Bom descanso e nos vemos aí na jornada em pares. Um abraço gigante. Obrigado, Ariane. Um abração da equipe do NEPA que está aqui presente e a EPC. Um abraço. Obrigada, boa noite, parabéns.